Boa noite. Vamos hoje fazer mais uma aula do nosso módulo de etapas da vida, a segunda metade da vida. E vivemos hoje em um processo social, um processo cultural até, e que perdemos algo de muito interessante e que as tribos antigas, os povos antigos cultuavam com muita veneração. Nessa época, entre esses povos, o mais velho, o ancião, a anciã, eram venerados na tribo. Eles eram tidos como pessoas de grande sabedoria. Mas hoje o homem e a mulher modernos, a cultura da sociedade moderna, a velhice é um tema que é sempre colocado de lado. É sempre visto como um momento de dificuldade da vida, um momento das doenças, um momento onde se perde o vigor, se perde a beleza. Mas falar do envelhecer, para Carl Gustav Jung, é também poder falar do momento de maior possibilidade de encontro com o self. Jung direcionou muito do seu trabalho terapêutico para a vida adulta. E como consequência disso, também o aprimoramento dessa segunda metade. Esse momento onde o homem e a mulher se aproximam com muito mais propriedade do seu self. Jung chega a comparar a velhice à mesma experiência da infância. A diferença é que a infância, toda a psique começa a ressurgir do inconsciente. E na velhice, todo o nosso processo volta para o inconsciente, onde temos uma condição muito maior de buscar o conhecimento já adquirido e vivido e restabelecer a nossa conexão de forma mais profunda com o self. Bem, Joana vai trazer no Despertar do Espírito um pensamento de Marco Túlio Cícero, de 103 a.C. Marco Túlio Cícero afirmava que havia 4 razões para que muitos achassem a velhice detestável. E interessante porque tantos anos antes de Cristo, se pensarmos hoje, 2000 anos, um pouco mais depois de Cristo, é bem provável que essas 4 questões ainda sejam muito fortes. A primeira delas, que Marco Túlio vai trazer, é o distanciamento da vida ativa. Então, para ele, a velhice trazia uma dificuldade de você estar na vida ativa, de locomoção, de mobilidade física, de mobilidade corporal, porque o envelhecer traria também uma limitação para o corpo físico, um enrijecimento dos músculos, um desgaste das rótulas, toda uma perda óssea que traria, então, uma dificuldade. E para ele, as pessoas tinham medo e temiam a velhice porque deixariam ou estariam ausentes dessa possibilidade de uma vida ativa. A segunda questão é o enfraquecimento das forças orgânicas. Decorrente do desgaste da idade, o corpo fica debilitado. E por medo das doenças, as pessoas também temeriam a velhice, porque os órgãos desgastados estaria, claro, como consequência da primeira situação desse corpo que não é mais ativo, e aí as forças orgânicas, a debilidade física, traria também esse medo, essa dificuldade, esse não querer envelhecer. A terceira seria a privação dos provocantes prazeres, também decorrentes do desgaste orgânico. Então, como os hormônios, há toda uma mudança da atividade química também do cérebro, então os prazeres como ele chama, provocantes, seriam privados dessa idade também, dessa aproximação com a velhice. E por último, ele destaca a proximidade da morte. Então a velhice traria junto com ela todo esse processo e que faria com que ela fosse muito temida, porque imaginando que você vive todas as etapas da vida, da infância, a adolescência, a adultez, e que por algum motivo se imagina que a morte não se aproxima dessas fases, mas que a velhice é de fato a última etapa. Todas as outras trariam para nós a esperança de viver a próxima, mas a próxima etapa da velhice é a morte, e isso é o suficiente para que ela seja temida. E isso muito antes, como eu falei, de Cristo. Mas se pararmos hoje
né, com o mundo da medicina avançada, da tecnologia, da cirurgia plástica, do botox e de tudo mais, por que será então que as pessoas, nós ainda, continuamos com tanto medo do envelhecer, né? Qual dessas questões, ou seriam outras questões, outras razões hoje, que nos faz temer tanto a velhice, ou a tentativa de adiarmos tanto a velhice? Porque é interessante nesse mundo da cirurgia plástica, onde todo mundo fica aos 30 anos e não sai disso nunca mais, que há também um esquecimento de que não se faz plástica do coração, não se faz plástica do fígado, não se faz plástica dos órgãos internos. Então somos garotinhos e garotinhas de 30 anos com um coração de 80. E qual é o processo então? O que é que nos impede de fato de entrar em contato com essa outra etapa da vida que de fato nos aproxima da morte? Porque só não morre para não morrer, né? Assim, eu diria que eu lembro de uma senhora no asilo e que ela dizia sempre para mim assim: não sei por que as pessoas temem ficar velhos. A única alternativa de não ficar velho é morrer jovem. Mas ninguém quer morrer jovem. Então eu me pergunto se o problema é envelhecer ou se o medo é de morrer, né? Porque se a questão é o envelhecer, então morre-se jovem. Essa é de fato uma alternativa. Mas se você pergunta e você quer morrer jovem, não, não quero. Então eu me pergunto se a tentativa seria de vivermos para sempre, né? Esticaríamos todo o nosso rosto e ficaríamos com 200 anos, né, vivendo como na mitologia, quando há uma escolha em determinado momento pela vida eterna, viver para sempre. Só que há o esquecimento de pedir que o corpo não envelhecesse. Então, vira assim uma massa, né, envelhecida, sem nenhuma funcionalidade e vivo para sempre. Mas Joana vai continuar em Despertar do Espírito, que em uma análise psicológica honesta, somente distancia-se alguém da vida ativa quando perde o contato, a alegria de viver, e o deperecimento de forças não lhe permite pensar. Então ela começa a trazer para nós que aquelas questões vistas por Marco Túlio, ela não é necessariamente vivida só e exclusivamente na velhice. Quantas vezes vemos pessoas muito jovens e que perderam a alegria de viver? Que para elas não há mais nenhum sentido em estar vivos. E para isso não precisa já estar muito mais velho ou com uma idade muito avançada. Basta que a vida tenha de fato perdido o seu sentido e o seu significado. Então, começamos a perceber que num olhar muito mais profundo, um olhar psicológico e o olhar do espírito, a idade do corpo é o que menos interfere de fato nessa relação nossa com o estar jovem ou com o estar velho. Existe aí um fator psíquico. Existe um olhar muito mais próximo do ego. O que nos faz sofrer com a ideia do envelhecer é o ego. O medo de deixar de ser, o medo de deixar de existir. Então, quando o ego teme a sua não permanência, a sua não presença no ser, no existir, quando ele está apegado a isso, o medo de envelhecer se torna muito crescente. Então, começamos a analisar que quanto mais eu aproveito a vida e vivo a vida no seu sentido mais profundo, melhor vai ser a minha relação com essa última etapa da vida. E é interessante porque mesmo nós espíritas e que acreditamos na continuidade da vida, tememos a velhice. Dizemos não temer a morte, mas não queremos ficar velhos, porque temos medo de que o corpo fique estranho e fique mais fraco. E entramos naquele processo que Marco Túlio vai trazer, né, da falta de forças, debilidade orgânica. Mas como Joana já chama a atenção, o problema não vai estar no corpo, mas no espírito que momentaneamente habita aquele corpo. A minha relação com a vida, e eu digo a vida durante todas as etapas vividas, vai ditar qual vai ser a qualidade da minha última etapa, da minha velhice. Muitas vezes entramos numa idade avançada e começamos a lamentar a vida não vivida. Então, muitas vezes, por estarmos vivendo a vida no momento futuro e não no presente, mais adiante, no futuro, no caso,
vamos estar lamentando o passado. Mas não porque vivemos coisas muito boas, mas porque não vivemos o que tínhamos que viver. E aí Joana continua. Não se trata, portanto, de uma resultante da idade, mas na disposição interior de viver e de participar dos desafios humanos. Então, quando entramos no barco da vida e começamos a nossa jornada nessa existência, precisamos dessa vontade interior, de estar conectados com o Self, que me coloque disponível e disposto para que eu possa me aventurar em todos os desafios humanos. Mas começamos a envelhecer não porque chegamos a uma idade X, mas começamos a envelhecer quando começamos a abrir mão dos desafios da nossa própria existência. E isso não tem idade. Isso pode acontecer aos 12 anos, aos 15 anos, aos 30, aos 60, aos 80 anos. Enquanto eu tenho vontade de viver, eu sou jovem. Jovem porque o jovem no sentido do puer, na psique, significa a sede pelo novo, a busca pelo novo, a vontade de descobrir sempre algo novo. E essa é uma característica da adolescência. O adolescente acredita com toda a força que ele pode mudar o mundo. E ele vai às ruas, ele vai batalhar pelo que quer, ele reivindica a lei do pai, a ordem das coisas. Então, enquanto conseguimos manter acesa em nós essa vontade de continuarmos jovens, não no sentido externo, mas no sentido psíquico, não vivendo uma adolescência tardia, mas uma busca pelo novo, por explorar a própria vida, mantemos-nos jovens. Jovens no sentido de uma ânsia e de uma sede pela vida. Então, Jung, em uma entrevista que questionam para ele sobre a questão da velhice e da própria morte, e nessa entrevista Jung faz um comentário interessante, porque ele vai em análise, depois de muito tempo de trabalho, ele percebe que todos os seus pacientes, depois dos 35 anos, eles começam a ter uma necessidade muito grande de uma nova conexão na vida. Então ele vai dizer assim, depois de uma idade onde as questões do ego, na maioria das vezes, já foram atendidas, é necessário ao homem voltar para dentro de si. E aí ele começa a perceber que é uma busca muito grande também por um significado maior, por uma transcendência, por uma conexão maior com Deus. E aí ele começa a perceber também e faz uma crítica interessante quando ele diz, bem, existem escolas para crianças e para adolescentes. Mas depois que o homem e a mulher completam 40, 45 anos, não existem mais escolas para ensinar essas pessoas a viverem essa nova etapa da vida. Então, preparamos o tempo todo as nossas crianças e os nossos jovens para se tornarem adultos atuantes, adultos produtivos, mas não nos preparamos para sermos idosos vivos, idosos que querem morrer porque estão vivos. E na maioria das vezes o que Jung percebia é que continuávamos, ou que as pessoas continuavam, no caso, vivas biologicamente, mas mortas afetivamente. Então ele vai responder à pergunta sobre a questão da velhice. A vida se comporta como se fosse prosseguir. Assim, acho melhor que uma pessoa de idade viva na expectativa do dia seguinte, como se tivesse que passar anos. Então ela viverá adequadamente, mas se ela tiver medo, se não tiver expectativas, ela olhará para trás e ficará petrificada, rígida e morrerá antes do tempo. Então a proposta que Jung fazia é que se vivesse cada dia como se aquele dia fosse um ano. E isso significa viver intensamente cada dia. E é muito interessante porque nós sabemos disso, nós falamos disso, a doutrina espírita nos fala do viver o agora, do estar presente. Mas na correria que nós nos colocamos, nós estamos vivendo hoje, pensando já daqui a um ano. E aí todos os detalhes que passam muitas vezes pela nossa vida, hoje nós não percebemos. E aí entramos naquele processo, e é interessante porque há bem pouco tempo, eu conversava com uma jovem de 23 anos, e no meio da conversa eu citei um programa de TV que passava, e ela me olhou com aquela interrogação, aí disse, mas isso não é do seu tempo, é do meu tempo.
e me dei conta que eu estava falando do meu tempo e fiquei em uma crise momentânea. Mas é interessante porque a gente começa a se dar conta que os anos passam e passam muito rápido. E ela riu bastante, ela disse, mas já tem programas do meu tempo que o meu sobrinho também não assistiu mais. Então, quando nós não estamos, muitas vezes, e abrimos mão de viver o presente, viver o agora, nós entramos naquele processo de nostalgia. E começamos a lembrar dos velhos tempos. No meu tempo é que era bom, a música do meu tempo era boa, as crianças do meu tempo eram muito mais educadas e tudo no meu tempo era melhor. O que é interessante é que se voltarmos atrás no nosso tempo, é muito provável que no momento do nosso tempo nós não estivéssemos lá. E estivéssemos vivendo qualquer coisa, provavelmente com a cabeça no futuro. E aí eu fiquei pensando muito nessa questão da nostalgia. E que às vezes dizemos que a nostalgia é característico da idade, do idoso, e que a nostalgia é muito mais do que a saudade. Se fosse uma casa de andares, a nostalgia seria lá o porão, aquele lugar muito escuro, e a saudade ficaria um pouco acima desse nível. Mas a palavra nostalgia é interessante porque ela é composta de duas outras palavras gregas, nosto e algia. E aí eu fui pesquisar a etimologia dessas palavras. E nosto significa regressar, voltar. E algia é dor, sofrimento. Então, nostalgia é a dor do regresso, é o sofrimento da volta. Por isso é tão difícil, é tão doloroso o processo nostálgico. Normalmente ele vem acompanhado de uma melancolia, e quando isso se prolonga por muito tempo, até às vezes de uma depressão. E que nós dizemos, é a depressão senil. Mas é essa saudade, e que parece muitas vezes ser a saudade da vida passada, mas é na maioria das vezes, e tristemente constatar isso, é a saudade da vida que não foi vivida. E sentir saudade daquilo que não se viveu é muito mais triste e doloroso do que sentir saudade daquilo que foi vivido, porque pelo menos é uma boa lembrança. Mas quando eu tenho uma lembrança daquilo que eu poderia ter feito e que não fiz, isso termina trazendo, junto com a nostalgia, uma grande sensação de angústia. Então, Joana vai nos dizer que a compreensão dos valores existenciais e as possibilidades de utilizá-los a benefício próprio ou de outrem, diminui o medo da morte, porque o tempo desaparece na sua convenção para significar alegria e luta, trabalho e compensação afetiva. É muito interessante esse processo porque junto com o medo ou a dificuldade de se chegar próximo à velhice, vai trazer, na grande maioria das vezes, o medo da morte, né? E eu diria, claro, uma opinião muito particular, que não é de fato o medo da morte em si, porque psiquicamente a morte para a psique é mais uma etapa da própria vida. A psique entende isso claramente. Para o ego, você perder peso e você sofrer um acidente, às vezes tem o mesmo impacto, porque a sensação para ele é de não permanência, de não estar ali mais, né? De estar perdendo algo que é a própria identidade dele. Mas quando Joana vai chamando a nossa atenção, para que possamos perceber de fato e compreender o que é valoroso, o que é importante, o que é essencial, isso não é um convite para ser feito só no momento da velhice. Então ela começa a chamar a nossa atenção para que durante toda a minha vida eu possa estar fazendo esse movimento. Eu possa estar de fato vendo o que é importante, o que eu tenho de valor, para que isso possa dar significado à minha vida e à vida de uma outra pessoa, das outras pessoas, para que eu possa estar diminuindo o medo da morte, porque a morte é uma etapa da vida. E sendo uma etapa da vida, ela pode acontecer a qualquer momento. Ela tanto pode acontecer de fato na velhice, que seria a lei natural, como ela pode também acontecer muito no começo da vida carnal, dessa nova encarnação. Então, se ela pode acontecer a qualquer momento, é preciso que eu esteja preparada para isso. Não que eu vou ficar pensando todo dia, hoje pode ser o meu último dia, mas é que eu possa estar me preparando como espírito que sou,
para que quando eu chegue do outro lado, na continuidade da minha existência, eu possa olhar para trás sem nostalgia, que eu possa olhar para trás e dizer assim, cumpri mais uma etapa. E agora vou me preparar para uma outra etapa quando tiver que começar. Então, essa proposta que Joana nos faz é justamente que eu possa dar significado à minha existência. Que eu possa dar significado a cada luta, a cada dificuldade que eu encontre na minha atual existência. O grande problema para nós é a dificuldade de aceitar, como nós já vimos, o sofrimento como uma parte importante e integrante da minha experiência na carne. Então, tudo aquilo que possa mostrar para mim que eu vá sofrer, que eu vá sentir dor, que eu esteja limitado, traz para mim esse medo e essa dificuldade. Então, nós devemos nos perguntar sempre se o meu medo ou a minha dificuldade na ideia de envelhecer é porque eu não consigo imaginar que vou morrer, ou na verdade é ainda uma condição do ego que está extremamente forte e cristalizado e que me mostra o quanto eu estou apegada. Não só apegada ao corpo, mas apegada a toda a condição que eu acredito está presente nessa existência. Por exemplo, será que quando eu penso na ideia da velhice, eu penso que eu vou viver também a perda, entre aspas, é claro, das pessoas queridas? Será que eu fico imaginando que eu vou sofrer com toda essa situação? Será que eu penso que talvez eu já não seja tão bonito, o corpo já não seja tão atlético, que o meu vigor já não seja o mesmo, ou que talvez eu não tenha o respeito das pessoas, porque há um culto à juventude, um culto ao belo? Será que não é isso que fica rondando quando eu penso no envelhecer? Ou será de fato que quando eu chegar na idade mais avançada, quando eu estiver idoso, será que eu não vou olhar para trás e me arrepender de tudo o que eu fiz ou talvez de tudo o que eu não fiz? Então, para que a gente não precise entrar nesse processo doloroso, o que Joana nos propõe é que possamos fazer isso todos os dias. Todos os dias tenhamos o hábito de parar um pouco e reavaliar tudo aquilo que nos é importante, tudo aquilo que achamos que é necessário. E que eu possa ir me desapegando de tudo isso para que a minha vida seja de fato plena. E que quando eu chegue na velhice, todas as etapas e tudo que ela vai trazer, como aposentadoria, saída dos filhos de casa, chegada dos netos, para quem não tem filhos, a solidão fica talvez mais evidente, porque os amigos às vezes se afastam, morrem, a viuvez, tudo isso que pode chegar junto com a velhice, eu esteja bem. Mas esteja bem porque eu estou bem comigo mesma, porque eu fui me preparando durante toda a minha existência para o momento de chegada a esse processo mais profundo, a essa conexão mais intensa. Bem, então o importante não é viver muito, mas viver significativamente cada momento e a todos os instantes. Eu lembro muito de uma experiência que eu tive, um atendimento a idoso, e um homem, ele muito espirituoso, ele certa feita no momento da terapia, ele chegou e disse assim, eu tinha muito medo da morte. Ele já devia estar com uns 75, 76 anos, mais ou menos. E ele disse, eu tinha muito medo de morrer, mas agora eu não tenho mais medo de morrer. E aí eu perguntei ele, mas perdeu o medo de morrer por quê? Porque ele não era espírita, não tinha religião, ele se denominava ateu, graças a Deus. E aí, nesse processo dele, que não era religioso, então eu perguntei, mas perdeu o medo de morrer por quê? Ele disse, porque tem uma coisa interessante, sabe, Iris? Eu antes pensava na morte e imaginava que eu ia ficar o resto da eternidade debaixo da terra. E eu lá debaixo da terra pensaria, imagine, ele morto pensando, né? Pensaria, mas meu Deus, ateu, mas meu Deus, eu estou aqui, poderia estar fazendo tanta coisa que não fiz, mas agora eu penso assim, que quando eu estiver lá debaixo da terra, eu vou pensar, mas Deus, eu deixei de fazer um monte de coisas durante muitos anos, mas o último ano da minha vida valeu por todos os outros anos, porque eu vivi intensamente. Então eu não tenho mais medo de morrer. Então é essa visão de um homem que não era um homem religioso, né, segundo ele,
que não acreditava na outra vida, na vida espiritual, ele consegue perceber que aquele ano da vida dele tinha sido o ano mais importante, porque de fato ele tinha vivido plenamente aquele ano. Então não importa se eu vou viver 100 anos, se eu vou viver 10 anos, o que importa é que essa vida tenha sido significativa para mim. Não importa se aquele meu ano, e é interessante porque às vezes vamos chegando no final do ano, que é representado por um velhinho, né, que vai se arrastando, e aquele bebezinho vai chegando representando um novo ano. Né? Então não importa se nesse envelhecer do ano eu tive um ano difícil, um ano de muitas dificuldades, mas se eu conseguir pelo menos uma hora daquele ano, onde eu senti que eu estava conectada de fato comigo, então o ano valeu a pena. Né? Então precisamos ter o hábito, e como Joana mais uma vez nos propõe, viver significativamente cada momento, a todos os instantes. Se eu estou feliz, que eu esteja feliz. Se eu estou triste, que eu esteja triste. Mas que eu viva e me permita viver intensamente esses momentos. Porque, como já dizia um filósofo, e eu vou parafrasear porque não lembro totalmente, que a única coisa que nós temos de garantia na velhice, além da morte, é a solidão. Então, nessa possibilidade de ficarmos, de fato, sozinhos, que possamos ter boas lembranças e bons momentos, não nostálgicos, mas que possamos nos realimentar com a alegria da vida que foi vivida e não com a tristeza da vida não vivida. Então, Jung vai dizer, somos como o sol, que alimenta a terra e produz tudo o que há de belo, de estranho e mau. De início, não sabemos o que está contido em nós, que efeitos sublimes ou que crimes, que espécie de bem ou mal. Somente o outono revela o que a primavera produziu, e somente a tarde manifesta o que o amanhã iniciou. E de uma forma extremamente poética, Jung vai falar dessa importância dessa segunda metade da vida. É na segunda metade da vida que vamos colher os frutos que plantamos durante todo o início da nossa existência. Né? Quando ele vai comparar exatamente com a chegada desse outono. Né? É só o outono que vai revelar o que foi produzido pela primavera da vida. Então, esse momento onde as folhas começam a cair, nesse momento que o sol começa a se pôr, é um momento extremamente importante para nós. Porque o começo da nossa vida, nós não sabemos absolutamente nada do que somos. Que crimes, ou que bondades, ou que grandes feitos poderemos fazer. Mas nesse final da vida que a velhice nos traz, nós já temos todo o conhecimento da estrada percorrida. Então é importante que tenhamos toda a atenção no caminhar e a cada passo que estejamos dando, porque é lá que eu vou colher todos os frutos disso. É lá que eu vou ter todo o resultado disso. É lá que a sombra da vida que eu vivi, mas não a sombra no sentido negativo, mas no sentido positivo, daquele filme que eu vou rever da minha vida, vai fazer toda a diferença na qualidade da minha morte. Porque, como já diz a tanatologia, morremos como vivemos. Então, se nós tivermos uma vida boa, morreremos bem. Mas se tivermos uma vida muito ruim, morreremos também dessa forma. Se eu passei a minha vida inteira com medo de viver, muito provavelmente eu terei medo de morrer. Mas se eu vivi a minha vida inteira prestando serviço à vida, com certeza a morte vai ser só mais uma companheira nessa jornada. Então é importante que tenhamos essa conexão com o sol da vida. Então, na segunda metade da vida, deveríamos deixar mais tempo para o que chamamos de ócio criativo. Prestar mais atenção aos processos internos e observar mais nossas fantasias, sonhos e desejos não satisfeitos até então. Uma das propostas de Elizabeth Kubler-Ross, quando ela trabalhava com pacientes terminais, era justamente poder resgatar dessas pessoas os seus últimos desejos, aquilo que não foi realizado. Então, um dos princípios e a ideia justamente dela era que aquela pessoa pudesse partir para essa nova etapa, que seria a morte, mas com algum sonho e algum desejo realizado. Então, quando nós vamos analisando hoje a nossa realidade como sociedade,
Muitas vezes nós vemos hoje os pais e as mães que já chegam naquela idade que poderiam estar parando de fato, de ter a obrigação do trabalho, né, da questão do financeiro, para viver uma vida como a proposta do Glauco, de você ter um ócio criativo, e essas pessoas ainda continuam trabalhando, continuam vivendo num processo de tentativa de manutenção de um padrão de vida, porque muitas vezes ou estão apegadas a esse padrão de vida, ou não conseguem mais se ver em uma condição de não estar trabalhando porque deprimem, ou pior, porque os filhos não estão prontos para viver a vida adulta. E aí esses homens e mulheres que já poderiam estar entrando em uma nova etapa, em uma busca muito mais profunda de si mesmo, continuam fazendo, na idade adulta dos filhos, aquilo que eles fizeram durante toda a vida dos filhos, sacrificando os seus sonhos, sacrificando sua vida, sacrificando a oportunidade de ter uma vida plena. E aí a gente volta para o que nós já falamos no próprio módulo da infância e nas questões paternas e maternas. Até que ponto vai valer a pena, de fato, para nós abrirmos mão da nossa vida, né? Onde a nossa vida é nossa vida. E que precisamos ter em mente que a maior herança que se pode deixar para um filho é o ensinamento dele de que se precisa e que se deve viver a vida. O apartamento, o carro, tudo isso passa. Porque ele pode, se ele não tiver condições de sustentar isso, perder tudo. Mas a qualidade da vida, os momentos felizes com o pai e com a mãe, o que ele vai aprender da importância da existência, isso não se perde nunca. Então precisamos repensar isso para que também nessa chegada da velhice não estejamos arrependidos dos frutos, no caso dos filhos, que vamos deixar para o mundo, né? Desses frutos que vão estar aí dando continuidade, né? Porque serão pais também, e que vão estar fazendo e dando continuidade a um processo deficiente que começou conosco. Então, na segunda metade da vida, traços que tinham desaparecido desde a infância começam a vir à superfície. Toda a vida não vivida foi acumulada conforme nos aproximamos do limiar do envelhecimento, que somos surpreendidos por necessidades insatisfeitas e olhares furtivos em direção ao passado. O que é que vai acontecendo aqui? Uma coisa que a gente percebe na criança, por exemplo, e que quem é pai e é mãe já passou por várias situações dessa, a criança ela não tem freios, né, por causa da estrutura dela que está começando a se formar. Então, quantas vezes você não já disse a uma criança, você não diga isso, e ela vai dizer justamente a pessoa que você não queria que ela dissesse aquela situação, né? E você diz no telefone, diga que não estou, e a criança diz, meu pai mandou dizer que não está. Porque a criança está nesse processo de construção, né? Ela não tem esse filtro. Na velhice, isso volta a acontecer. Então, o que é que vai acontecendo na velhice? A gente, de novo, perde a censura, perde o freio. E isso não vai só trazer situações, às vezes, constrangedoras, né, no ambiente em que vivemos, mas é como se aquela água parada que guarda ali embaixo um monte de cascalho, o cascalho começa a vir para a superfície. Então, por isso, a velhice vai trazer o que nós falamos há pouco, essa nostalgia, uma saudade do passado, lembranças, mas junto com isso, questões nossas, questões pessoais não trabalhadas, vêm à superfície e invade a consciência. Então, por isso, muitas vezes, a velhice também vai trazer uma dificuldade muito grande de temperamento. Aquele temperamento difícil, aquela natureza difícil de lidar, aquela pessoa extremamente exigente, às vezes piora, vamos dizer assim, na velhice, porque tudo isso vem à superfície, vem à tona. Então, essa vida não vivida, que se acumulou durante anos, ela vem e bate à nossa porta e cobra o lugar dela de direito. Então, isso termina sendo um processo muito difícil quando eu não tenho o cuidado de cuidar disso antes. É como se nós pensássemos em uma casa. Então, durante todo o ano, eu vou deixando as coisas acumulando. Eu não varro, eu não limpo, eu deixo os pratos acumulando. E em um único dia, eu quero fazer toda a faxina, porque vai chegar a visita.
e muito provavelmente não vai dar tempo. Eu vou ter que fazer algum arranjo, colocar as coisas por debaixo do tapete e não vai dar tempo. É isso que acontece. Então, se nós passamos a vida inteira abandonando e deixando à margem questões nossas importantes para serem trabalhadas, na velhice nem sempre dá tempo, porque isso invade a consciência. E aí somos tomados por complexos, tomados por medos, somos assaltados por nossas sombras, por nossas questões não resolvidas. Então, envelhecer, continuando, voltando para a Joana, é uma arte e uma ciência que devem ser tomadas a sério, exercitando-as a cada instante, pois que todo momento que passa conduz à senectude, caso não advenha a morte. Então, envelhecer é uma arte e é uma ciência. E eu diria, uma arte difícil de se aprender nessa sociedade que cultua o novo, que cultua o jovem. Não só no sentido da pessoa, do ser humano, mas no sentido da, como eu vou dizer, da não permanência de mais nada, né? Então, hoje em dia, tudo é descartável. As coisas são descartáveis, as relações são descartáveis, as pessoas são descartáveis. Então, envelhecer em uma sociedade que cultua a troca imediata, de fato é uma arte e uma ciência. E que precisamos retomar, voltar ao tempo passado, não no sentido nostálgico, mas de valorizar a sabedoria do viver. Valorizar cada experiência da nossa vida para que daqui a alguns anos todo o meu conhecimento hoje teórico possa ser prático e eu possa voltar ao chamado velho e velha sábios, né? Aqueles que são respeitados na tribo, aquele que é visto na sua aldeia como aquele que sabe a palavra, sabe interpretar o sonho, sabe entender o pensamento. Que eu possa estar voltando a isso na minha própria vida, construindo desde já essa capacidade de envelhecer, de compreender e de olhar para o corpo e perceber ali a beleza que cada etapa da vida traz. Que cada ruga possa ser vista também como um processo de sabedoria e não um desespero para sair correndo para o dermatologista para fazer alguma cirurgia ou colocar alguma coisa no lugar. Então, que a velhice não nos surpreenda com umas rugas na alma do que no corpo. E eu acho que essa deve ser a nossa proposta, o nosso desafio. Que a velhice possa chegar e encontrar em mim a jovialidade da alma, a sede por viver, a vontade de estar presente na minha vida, preenchendo cada instante dessa existência com o significado e a importância que ela pede. E que as rugas do corpo sejam só mais um processo da etapa da vida. Então ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro. Muita paz. Anciã eram venerados na tribo. Eles eram tidos como pessoas de grande sabedoria. Mas hoje o homem e a mulher modernos, a cultura da sociedade moderna, a velhice é um tema que é sempre colocado de lado. É sempre visto como um momento de dificuldade da vida, um momento das doenças, um momento onde se perde o vigor, se perde a beleza. Mas falar do envelhecer, para Carl Gustav Jung, é também poder falar do momento de maior possibilidade de encontro com o self. Jung direcionou muito do seu trabalho terapêutico para a vida adulta. E como consequência disso, também o aprimoramento dessa segunda metade. Esse momento onde o homem e a mulher se aproximam com muito mais propriedade do seu self. E onde o corpo fica debilitado. E por medo das doenças, as pessoas também temeriam a velhice, porque os órgãos desgastados estaria, claro, como consequência da primeira situação desse corpo que não é mais ativo, e aí as forças orgânicas, a debilidade física, traria também esse medo, essa dificuldade, esse não querer envelhecer. A terceira seria a privação dos provocantes prazeres, também decorrentes do desgaste orgânico. Então, como os hormônios, há toda uma mudança da atividade química também do cérebro, então os prazeres como ele chama, né, provocantes,
seriam privados dessa idade também, né, dessa aproximação com a velhice. E por último, ele destaca a próxima, que chega a comparar a velhice à mesma experiência da infância. A diferença é que a infância, toda a psique começa a ressurgir do inconsciente. E na velhice, todo o nosso processo volta para o inconsciente, onde temos uma condição muito maior de buscar o conhecimento já adquirido e vivido e restabelecer a nossa conexão de forma mais profunda com o Self. Bem, Joana vai trazer no Despertar do Espírito um pensamento de Marco Túlio Cícero, de 103 a.C. Marco Túlio Cícero afirmava que havia 4 razões para que muitos achassem a velhice detestável. E interessante porque tantos anos antes de Cristo, se pensarmos hoje, 2000 anos, um pouco mais depois de Cristo, é bem provável que essas 4 questões ainda sejam muito fortes. A primeira delas, que Marco Túlio vai trazer, é o distanciamento da vida ativa. Então, para ele, a velhice trazia uma dificuldade de você estar na vida ativa, de locomoção, de mobilidade física, de mobilidade corporal, porque o envelhecer traria também uma limitação para o corpo físico, um enrijecimento dos músculos, um desgaste das rótulas, né, toda uma perda óssea que traria, então, uma dificuldade. E para ele, as pessoas tinham medo e temiam a velhice porque deixariam ou estariam ausentes dessa possibilidade de uma vida ativa. A segunda questão é o enfraquecimento das forças orgânicas, decorrente do desgaste da idade. Boa noite. Vamos hoje fazer mais uma aula do nosso módulo de Etapas da Vida, a segunda metade da vida. E vivemos hoje em um processo social, um processo cultural até, e que perdemos algo de muito interessante e que as tribos antigas, os povos antigos cultuavam com muita veneração. Nessa época, entre esses povos, o mais velho, o ancião,